Pessoal, nós estamos de volta para falarmos aí mais um pouquinho sobre a geografia e a história aí de São Francisco do Conde. E nessa nossa aula, nós vamos começar a enfocar a questão da urbanização na cidade de São Francisco do Conde. De novo, né, a metodologia aí que nós adotamos é primeiro a gente tentar entender de maneira conceitual a questão e depois focar nos dados especificamente aí a respeito da nossa cidade, ok? Então, nosso primeiro desafio é tentarmos entender o que é que nós estamos chamando de urbanização. Pessoal, urbanização não é simplesmente o surgimento de cidades. Se nós analisarmos, né, a história da humanidade e a do Brasil, nós sempre tivemos, né, na história recente, a presença de cidades. No entanto, essas cidades não se encontravam interligadas através de uma rede de fluxos, permitindo aí, né, o livre trânsito de pessoas, mas também de bens e serviços. E, portanto, nós não podemos falar tradicionalmente em urbanização. O que nós tínhamos era o surgimento de cidades. A gente vai observar, contudo, que a partir do momento que no Brasil e no mundo os meios de transporte e de comunicação se tornam cada vez mais eficientes, e ao mesmo tempo em que eu tenho uma mudança da matriz econômica, né, saindo do setor primário para o setor secundário e terciário, nós temos lá, consequentemente, um aumento exponencial da urbanização. Fazendo um parênteses, primeiro, o que é o setor primário? O setor primário envolve lá a agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. Exemplo de extrativismo vegetal, por exemplo, né, o babaçu, né, o látex da seringueira ou do caucho da Amazônia, a retirada do guaraná, né, da carnaúba e por aí vai. Exemplo lá, né, de extrativismo mineral, ouro, prata, zinco, cobre, manganês, petróleo, gás e por aí vai. A gente pode observar que durante um longo período, né, do nosso país, mais ou menos aí da chegada dos portugueses em 1500 até 1930, no primeiro governo Getúlio Vargas, o Brasil teve uma economia primário exportadora, ou seja, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para exportação. No entanto, a partir da década de 1930, o Brasil começa uma mudança da sua matriz, né, econômica, do setor primário exportador para o setor industrial. Ora, se de 1500 até 1930, né, a matriz econômica brasileira era primário exportadora, e a atividade primária se realiza prioritariamente no campo, a maioria da população brasileira habitava o meio rural. Em 1930, 75% da população brasileira habitava o campo, o meio rural. A partir da década de 30, o Brasil começa uma industrialização acelerada, o que obviamente vai mudar a matriz econômica brasileira do setor primário exportador para o setor secundário, indústria e construção civil, e depois para o setor terciário, comércio e serviços. O que significa, então, dizer, né, que o Brasil sai de uma economia agrária e vai para uma economia urbana. As pessoas sempre se localizam onde elas podem encontrar emprego e renda. Se o emprego agora e a renda não estão mais no campo e sim na cidade, as pessoas passam a migrar em massa para o meio urbano. Esse fenômeno nós chamamos de êxodo rural. O êxodo rural, a saída do homem do campo em direção à cidade, também conhecida como migração campo-cidade, ela tem basicamente dois fatores, né? Um fator que nós chamamos de repulsão do campo, que é aquilo que expulsa o homem, né, do meio rural, e aquilo que nós chamamos de fatores de atração, que atraem o homem do campo para a cidade. A gente pode observar
que nos fatores de repulsão do campo estão, por exemplo, a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terra na mão de poucos. Está também, muitas vezes, a péssima infraestrutura do campo no Brasil, sobretudo aquela relacionada à pequena e à média propriedade rural, a ausência de estradas para escoar a produção, de silos para armazenagem, de frigoríficos, de eletricidade, saneamento básico, saúde, educação, moradia adequada, apoio agrotécnico, dentre outros. E o último elemento, né, que expulsa o homem do campo em direção à cidade é a mecanização da atividade rural. Tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica passam a demandar uma quantidade cada vez menor de mão de obra. A consequência é que a população, sobretudo a mais pobre, acaba abandonando o meio rural e migrando para a cidade, provocando então o êxodo rural. Essas pessoas, obviamente, não são culpadas pela sua situação. Elas são vítimas. Eu e você faríamos o mesmo caminho, saindo do campo e indo para a cidade, à busca de qualidade de vida. No entanto, essa população, ao migrar de maneira muito acelerada para o meio urbano, lembrando, até 1930, 75% da população habitava o campo. A partir de 2010, no último censo, 84% da população brasileira habitam as cidades. Então, o Brasil fez uma das maiores inversões campo-cidade já verificados na história da humanidade. No período de 80 anos, eu tinha 75% da população no campo, agora eu tenho 84% no meio urbano, o que significa dizer, né, que essa população acaba pressionando os serviços de saneamento básico, de habitação, de segurança, de educação, de meio ambiente, mobilidade urbana e por aí vai. O culpado é a população? Não. Culpados foram e são os nossos governantes que não fizeram planejamento urbano para poder absorver de maneira digna a população que saía do campo em direção à cidade. A população do campo que migra em direção à cidade, via de regra, e sem qualquer preconceito aqui, mas apresenta 3 características, né? É uma mão de obra não qualificada para a função urbana, uma mão de obra pauperizada, pobre e com baixa escolaridade. Resultado, tende a ocupar os piores empregos com a pior renda. Somado à ausência do Estado brasileiro, à precariedade do planejamento público no Brasil, isso acabou redundando num amplo processo de favelização, de aumento do desmatamento e degradação ambiental, de problemas graves de mobilidade urbana, deficiência do sistema de saúde, de educação e de saneamento básico, e por aí vai. E são justamente esses problemas que a gente tem que tentar entender, ok? Então vamos botar esse iniciozinho no nosso quadro? Vem para cá. Então, pessoal, nós começamos lá a falar a partir de urbanização. A urbanização ocorre quando eu tenho uma rede de fluxos esses, né? Representados pelo deslocamento de... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da super aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha. Garanto para você, se você assistir às 13 aulas completas do professor Alex Mendes e se você fizer o concurso da Prefeitura São Francisco do Conde, você pode ter certeza que os conhecimentos gerais você vai gabaritar na prova, tá certo? Se você quer continuar assistindo essa videoaula, aliás, quer fazer o nosso curso completo, acesse o site lacconcurso.com.br, que lá nós temos esse curso online. E olha só, pode ter certeza, o melhor custo-benefício, apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo, meus amigos? Ah, outra coisa, se você quer baixar o material de apoio, essa videoaula que você acabou de assistir do professor Alex, vai lá no site também, clique lá em documentos, que você vai ter esse material de apoio gratuitamente
cortesia do Lá Concurso. Um forte abraço e espero você. Tchau, tchau. Clique lá.